Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como é que passamos, né? Vamos conversar mais uma semana de aula, uma semana um pouco mais curta, né? Temos feriados e vamos continuar sempre com um pensamento positivo, pedindo a Deus que essa situação possa se clarear o quanto antes, né? Para que possamos voltar para a nossa vida normal, diminuir o sofrimento de tantas pessoas, né? Que passam realmente por dificuldades, né? Nós não estamos satisfeitos com a situação, mas estamos todos bem dentro de nossas casas, temos condições de ter uma vida menos sofrida, né? Ao passo de que tem muita gente morrendo e sofrendo com esse problema, né? Então, primeiro vamos sempre estar pedindo a Deus para que Ele olhe para essas pessoas que sofrem mais do que a gente e agradecer por estarmos vivos, estarmos bem, estarmos podendo transpor, né, esses obstáculos em relação a essa doença, tá bom? Crianças, a primeira coisa que nós vamos conversar agora é o que nós vamos fazer hoje. Bom, a tia Dirce vai corrigir com vocês uma atividade do livro de português lá na página 232, tá bom? Então, nós vamos fazer a correção dessa atividade da página 232. Depois, vou explicar para vocês a próxima atividade que vem na página 233, 234, vai falar sobre carta ao leitor, né? Antes da tia começar essa correção, eu já quero deixar determinada a tarefinha de casa, tá bom? A tarefa, atividade domiciliar. Vocês vão fazer para a gente, né, para as professoras, a página 234, 235 e 236 do livro, tá certo? De língua portuguesa. Página 234, 235 e a 236. A tia Dirce vai primeiro explicar a 232, depois eu vou passar o gabarito, e no gabarito a gente já deixou registrado essas atividades domiciliares para vocês estarem desenvolvendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Na página 232, nós temos o Regras da Língua. Ele fala sobre o plural das palavras terminadas em ão, certo? Existem na língua portuguesa uma infinidade de palavras que a gente precisa do ão para que ela possa ser pronunciada, para que nós possamos entender essas palavras. E que existem regras diferentes para colocarmos essas palavras no plural, né? Lá no nosso livro, ele trouxe primeiro palavras que quando terminem em ão, para você formalizar o plural, você simplesmente acrescenta o S, né? Então, por exemplo, ele trouxe para a gente alguns exemplos. Ele trouxe para nós cristão, o plural, cristãos. Ele trouxe mão, o plural, mãos. Ele trouxe irmão, o plural, irmãos. Então, nesse grupo de palavras registradas no nosso livro, o ão, você simplesmente acrescenta o S e você faz o plural dessas palavras, certo? Outra diferenciação em relação ao plural das palavras que termina com ão é quando você faz o plural, ele vai se transformar em ões, certo? Então, por exemplo, olha, quando você tem a palavra balão, o plural de balão, balões, o plural de limão, limões, o plural de milhão, milhões. Então, a palavra balão, limão, milhão termina em ão. Quando você faz o plural, eu vou trocar o ão pelo ões, diferente daquela regra que traz em cima, não é? Que quando a palavra também terminou em ão, você faz o plural usando ãos. A de baixo, ões. E no terceiro tópico ali, você faz o plural da palavra utilizando ães. Então, por exemplo, eu tenho, cão, cães. Eu tenho capitão, capitães. Eu tenho pão, pães. Isso, à medida que nós vamos trabalhando, que você vai conhecendo a língua portuguesa, você vai entendendo, você vai memorizando essas diferentes formas de termos o plural, tá certo? De palavras que terminam em ão. E ele traz uma dica, né?
para nós em relação a outras palavras que nós podemos encontrar e que também terminam em ão, e ela permite mais de uma forma o plural dessa palavra, né? Então, ele traz para a gente a palavra ancião, né? Ancião, uma pessoa mais velha. Então, ele traz assim, ó, ancião. Você pode formar o plural da palavra ancião utilizando anciões, você pode usar anciãos e você pode ter anciães. Então, muitas vezes, a gente pensa de uma forma e não procura se corrigir, não procura se informar e vamos falando errado, não é? Então, por exemplo, ele coloca na palavra ancião, eu posso ter anciões, eu posso ter anciãos, eu posso ter anciães. Então, palavras terminadas em ão, elas têm diferentes formas de ser passada para o plural, tá? Ele trouxe para nós o exercício 6. O exercício 6, ele nos dá uma frase e ele pede para colocarmos o plural dessa frase. Então, ele traz assim, ó, o transplante de órgão tem sido muito utilizado no mundo, certo? Então, para ter o plural dessa palavra, dessa frase, ela ficaria assim, ó, o transplante de órgãos tem sido muito utilizado no mundo. Então, nessa frase, somente a palavra órgão, ela vai entrar no plural. Então, o plural de órgão, órgãos, tá certo? Uma outra ressalva, uma colocação que a tia Diz quer fazer em relação a essa frase, é que nós sabemos que quando eu quero colocar a palavra tem, o verbo ter, né? Tem dentro dessa frase, no plural. O plural de tem, ele pede um acento. Nessa frase, você não precisa de acentuar o tem. Por quê? O núcleo, a parte principal dessa frase é a palavra o transplante. Então, eu não preciso, como o transplante continua no singular, a palavra tem não pede o acento, ela não permite o acento. Então, quando você vai fazer o plural dessa frase, o transplante de órgãos tem sido muito utilizado no mundo, tá certo? E não há necessidade de você acentuar o tem que nós temos na frase, tá legal? O exercício 7, ele nos pede o plural das palavras. Cidadão, cidadãos. Cristão, cristãos. Capitão, capitães. Bênção, bênçãos. Sótão, sótãos. Certo? A palavra difícil, né? Sótão, e o plural dela parece que fica mais difícil a gente pronunciar, né? Sótão, o que é sótão, né? É um compartimento que existe em algumas casas, aonde ela fica entre o teto, né, e o telhado. Então, às vezes, entre o teto e o telhado da casa tem um sótão, certo? Então, o plural dele fica um pouco confuso, mas sótãos, tá bom? Agora, nós vamos lá na página 233 e a tia Dirce vai colocar para vocês as 3 cartas que nós temos no nosso livro, Carta ao Leitor, certo? Então, existem 3 cartas que foi colocada no nosso texto, certo? Essa aqui, ó, a primeira, nós temos aqui, ó, que trabalhão. Primeiro, vamos dar uma recordada, o que é uma carta ao leitor? Geralmente, é uma carta que o leitor de uma determinada revista, né, ele leu uma reportagem naquela revista, ele achou interessante, então ele manda essa carta para os editores da revista, né, para as pessoas que organizaram aquela revista, que editaram aquela revista, né, eles mandam essa carta e essa carta ela tem algumas características, certo? Quando ele fala carta ao leitor, é quando você leu uma reportagem de uma determinada revista, você gostou de um determinado reportagem dela, né, que tinha dentro dessa revista, e você escreveu alguma coisa, certo? Para elogiar, para dar alguma sugestão,
pode até ser uma crítica, desde que seja construtiva, né? Porque muitas pessoas não gostam de receber críticas. E criticar por criticar não é uma coisa legal, né? Você apontar defeitos dos outros, você falar sem ter certeza, né? Críticas que não vão construir, nós não devemos fazer no nosso dia a dia. Mas numa carta ao leitor, se você quer fazer alguma colocação de que determinada parte poderia melhorar dentro daquela reportagem, você tem essa liberdade. Então, olha, eu vou mostrar para vocês as 3 cartas que nós temos no nosso livro, tá certo? A primeira, olha, acompanhe com a tia Dirce a leitura, por favor. Que trabalhão! Olá, amigos da revista. Adorei a reportagem sobre a Biblioteca de Alexandria. Puxa, nunca imaginei que antigamente as pessoas tinham todo este trabalhão para estudar. Do jeito que sou desajeitado, eu iria fazer uma confusão naqueles rolos. Que tal se vocês fizessem uma matéria explicando como um balão de festa junina sobe e por que ele é proibido em tantos lugares? Minha mãe diz que é perigoso, mas eu não entendo como uma coisa tão maneira pode fazer mal. Não é exagero dela? Vou esperar a resposta. Eu leio a revista todo mês. Então, olha, o Aguinaldo mora numa cidade chamada São Sebastião, no estado de Alagoas, e ele escreveu essa carta, né, para a revista, e eles aproveitaram, deu uma ideia, né, de que eles poderiam fazer uma outra reportagem para os leitores da revista, falando sobre os balões, né? Ele gosta de festa junina, que ele achou interessante as pessoas terem tanto medo do balão. Aí ele fala, como que uma coisa tão maneira pode fazer mal? Quer dizer, balão, a gente imagina uma coisa leve, não é? Como que aquilo faz mal? Realmente, né, gente? A gente sabe que balão, soltar balão aleatoriamente em festa junina, não é uma coisa legal. Então, vocês viram a estrutura da carta? Foi o Aguinaldo que escreveu, ele elogiou uma reportagem da revista, né, falando sobre a Biblioteca de Alexandria, e deu uma sugestão para uma próxima reportagem que eles pudessem expor ao leitor, certo? Então, você vê, o Aguinaldo que escreveu, aí ele coloca a cidade de onde ele mora, de onde que ele é, ele se identifica, né, para dar mais credibilidade à carta, tá bom? Ó a próxima. Agora nós vamos para a segunda carta, a 7ª maravilha. Prezado editores, li a matéria A Maior Biblioteca do Mundo e fiquei um pouco confuso. A Biblioteca de Alexandria ficava dentro do farol? É que eu pesquisei que o farol de Alexandria era uma das maravilhas do mundo antigo e não a biblioteca. O farol tinha 150 metros e dentro dele uma chama que com espelhos iluminava até 50 quilômetros. Será que vocês poderiam me esclarecer? Então, quem escreveu essa carta foi o Flávio. Ele mora numa cidade chamada Limeira, no estado de São Paulo. Então, vocês vejam que o Flávio, ele leu a carta, ele achou interessante, porém ele ficou com dúvidas. Então, o que ele pede? Ele pede para os editores, né, responsáveis pela revista, que esclareça melhor as dúvidas que ele teve, né? Então, você vê que também é uma carta, também uma carta de um leitor da revista, né? E que ele não criticou, ele sugeriu novas explicações em relação à Biblioteca de Alexandria, tá certo? A próxima carta, nós temos fã de carteirinha. Oi, pessoal, sou a fã número 1 desta revista. A cada mês, vocês me surpreendem com uma matéria mais legal. Gostei muito da edição deste mês, que falava de bibliotecas. É que aqui na minha cidade tem a biblioteca Rocambole, cheia de livros legais para o público infantil. Vocês deviam vir aqui,
vocês deviam vir fazer uma matéria aqui. Olha, vocês estão de parabéns. Quem escreveu essa carta foi Paula. A Paula mora em Petrópolis, né? Uma cidade do Rio de Janeiro. Então, o que a Paula fez, né? Ela elogiou a revista, ela gostou do texto que falavam sobre a biblioteca e ela deu uma sugestão de que o pessoal da revista fosse até a cidade onde ela mora e conhecer, fazer uma reportagem sobre a biblioteca, né, que tem na cidade onde a Paula está, né, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, vocês viram que são 3 cartas falando da mesma biblioteca e cada uma delas tem um conteúdo diferente, certo? Então, numa carta ao leitor, você pode dar sugestões, você pode elogiar, você pode sugerir outros títulos de matéria, né, para ser colocada na revista, tá certo? Então, esse gênero textual, ele é bem bacana e quando você lê uma revista, você pode observar que num determinado ponto dessa revista, você vai ter uma parte destinada à carta ao leitor, tá bom? Então, olha, eu expliquei os 3 tipos de carta, você vai novamente fazer a leitura dessas cartas, você vai responder essas questões da página 234, tá bom? Essa da página 235 e essa atividade da página 236 também. Essa atividade da página 236, pessoal, você precisa ser um pouco mais cuidadoso na hora de escrever, você precisa pensar direitinho antes de escrever, não é? Para não ficar apagando, fazendo de qualquer jeito, escrevendo por cima, tá certo? Seria legal você, antes de você fazer a tarefa, faça numa folha. Mãe, dá uma olhada para mim. Pai, o que você achou disso? O que eu poderia melhorar? Tá certo? Pedir ajuda para você montar um texto legal e que depois ele fique bacana de ser lido, tá certo? É uma sugestão. Aqui embaixo, na página 236, a tia Dirce vai dar uma explicada, igual traz as características de uma carta ao leitor. Então, são determinados pontos que você deve prestar atenção ao escrever sua carta. Ele coloca, é um texto escrito em primeira pessoa. O que significa isso? Você pode olhar que ali, quando a Paula escreveu a carta dela, ela iniciou o texto assim, ó, sou a fã número 1. Então, é a Paula falando dela mesmo. Então, texto em primeira pessoa, eu, né? Então, você vai se colocar como o escritor, você realmente vai ser o escritor, não é? E você tem que se colocar no texto nessa posição. Então, a Paula, quando ela escreveu a carta dela, ela colocou assim, ó, sou a fã número 1. Então, ela está falando dela. Então, quando você for escrever a carta, você tem que se colocar, né, como o escritor realmente. Por isso que ele fala texto escrito em primeira pessoa. Geralmente tem que ter um título, né, dado pelo editor, relacionado à matéria que você vai comentar. Então, se você prestou bem atenção nas 3 cartas, eles não falaram da biblioteca? Então, título, as 3 cartas, eles focalizaram na biblioteca de Alexandria. Então, você tem que ter um texto. Você vai falar sobre o quê? Não é? Então, do que eu vou comentar? Eu vou falar o quê? Sobre os problemas do coronavírus? Sobre a festa junina? Então, você se coloca em primeira pessoa e pensa no que você vai escrever, certo? Observando o título que foi dado lá na revista, tá bom? Você tem que colocar a data, a cidade de origem, né? Você tem que colocar, vamos supor, se foi você que você vai escrever sua carta, e no final você coloca, por exemplo, Antônio, Rio Verde, Goiás, certo? Então, o Antônio que escreveu, o Antônio mora em Rio Verde, uma cidade do estado de Goiás, tá certo?
ela é dirigida para um público de comunicação, normalmente o jornal ou revista. Então, ele coloca assim, ó, você vai escrever, né, como se para um jornal ou para uma revista. Então, é uma carta que vai ser exposta, né? É uma carta que você vai escrever e que muitas pessoas lerão, ou não, né? Porque muitas vezes a gente escreve, pessoas gostam de ler, pessoas procuram, igual aqui, nós observamos quem escreveu, aonde que ela mora, aonde que fica aquela cidade, tá certo? Então, você vai se identificar na carta quando você terminar, tá certo? Você pode, não precisa ser um texto longo, né? Não precisa escrever muita coisa, mas também não pode ser tão resumido, tão sucinto. Você pode usar uma linguagem mais simples, clara, objetiva, porque muitas vezes a pessoa escreve muita coisa e quando você para e fala, nossa, o que será que ela quis dizer com isso? Você não compreendeu. Então, você pode escrever de uma maneira clara, de uma maneira simples, não é? E uma coisa que é importante, você tem que destinatário, para quem que você vai mandar a carta, remetente, foi você que mandou, tá certo? E na sua carta você pode elogiar uma reportagem, você pode criticar, você pode sugerir, você pode pedir que ele complemente, que ele explique mais, seja mais claro, não é? Na reportagem que você leu, tá certo? Lembra sempre assim, ó, se você for ler o texto com o objetivo de criticar, pense, tá certo? Porque criticar não é você sair falando mal disso, mal daquilo, né? Então você tem sempre que pensar assim. Se a pessoa escreveu isso, um determinado texto, ela parou, ela teve que pensar. Eu posso não gostar, então vou fazer melhor. Então você pode, sim, escrever uma carta, mas fazendo uma crítica construtiva para melhorar alguma coisa, tá certo? Se ficar na dúvida, dá uma lida novamente nas 3 cartas que nós temos, né? No nosso livro, a da Paula, a do Aguinaldo e a do Flávio, que é interessante para facilitar o seu trabalho de escrever, né? De fazer esse exercício da página 236. Tá legal? E logo, logo vamos promover a correção dessas atividades, tá bom? Crianças, fiquem bem, fiquem com Deus. Sempre oração, sempre pedindo para que essa situação se tranquilize. Nós estamos achando ruim, mas tem gente sofrendo muito por conta da situação. Tá bom? Tchau, beijos, fiquem com Deus.